Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós vamos utilizar uma matéria para responder uma pergunta. Será que política e geopolítica são coisas realmente importantes e com as quais nós devemos nos preocupar, prestar atenção nisso ou não? Lendo essa matéria aqui eu tenho certeza de que aqueles que estão em dúvida rapidamente chegarão a uma conclusão. Veja só, cuidado com quem você vai colocar no poder. Legisladores trabalharão em proposta que criaria um dever de passar dessa para melhor. Eles querem que a pessoa, quando chegue numa determinada idade, seja obrigada a sair desse mundo aqui. Olha só, um tal de Dick Lamb, que foi governador do estado esquerdista do Colorado por 12 anos, né, que é lembrado por um comentário durante sua campanha para promover o fim da vida por opção própria assistida por médico, que eu estou apelidando agora de mintanase. Nos filmes de antigamente eles diziam que o índio falava min e o português falava eu, né? Então ao invés de eu é mintanase. Então ele era um promotor da mintanase, né? O que se pretendia era que idosos com problemas de doenças terminais tivessem o dever de sair desse mundo aqui. E, segundo ele, sair do caminho, em vez de tentar prolongar suas vidas por meio de inovações médicas. Agora imagine isso, né? Você tendo aí seu pai, sua mãe, ou um dia você mesmo, né? Chegando lá numa idade avançada, tendo algum problema de saúde e um miserável desse tendo aprovado uma lei obrigando os hospitais a simplesmente desligar você e não tentar nenhum tipo de prolongamento de vida. O mesmo tipo de gente que está tentando buscar o longevismo e até a vida eterna para eles, para os outros não. Os outros têm que sair do caminho, segundo eles. Então, muito cuidado sempre com quem é que vocês estão colocando no poder, porque esse tipo de gente aqui existe, tá, pessoal? E não é só lá nos Estados Unidos, não. Aqui eles não se atrevem a falar ainda esse tipo de coisa. Por enquanto, eles só se atrevem a dizer que tem que tirar a vida daqueles que não podem abrir a boca para se defender, que são as crianças, né, em desenvolvimento dentro do ventre das mães. Esses aí eles já têm coragem, porque esses pequeninos não conseguem se defender e nós que defendemos eles somos muito poucos ainda, né? Então eles têm essa cara, mas futuramente eles vão atacar as pessoas de mais idade, as pessoas que não têm tanta condição de saúde. Isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vocês acham que não vai vir para cá? O comentário foi, temos o dever de bater as botas e sair do caminho com todas as nossas máquinas, corações artificiais e tudo mais e deixar que outra sociedade, nossos filhos, construam uma vida razoável. Inacreditável, né, pessoal? Olha só para onde que o mundo está indo. Pode ter certeza que um dia a sociedade humana vai chegar nesse ponto porque ela está se degradando. Existe gente demais já apoiando esse tipo de ideia. Não é por acaso que esse tipo de gente, né, chega no poder. O Dick Lamb, do estado esquerdista do Colorado. 12 anos governador lá, pessoal. Então ele tem muito apoio de muita gente. E o D-Day Vance, Didi, cala a multidão, né, que está dizendo que Trump é um mavista. Como é que ele calou a multidão? Com uma pergunta bem simples. Quando começou, então, todo esse grito de campanha de Kamala Harris, né, que começou a ser repetido, Trump é uma vista, Trump é uma vista. Os esquerdistas todos começaram a repetir isso aí, os senadores, os deputados. E aí, uma das senadoras aqui andou escrevendo isso aqui, uma tal de Megan Hunt, foi lá e escreveu que ele era uma vista também. Aí o D.J. Vance disse que isso era ridículo, né? E fez uma pergunta. Ele disse o seguinte, há muitas razões pelas quais essa acusação é ridícula, mas aqui vai uma. Em quem você acha que a grande maioria dos homens que invadiram as praias da Normandia votaria? A resposta é óbvia, Trump. Então, na verdade, né, o que ele está dizendo aí? Que é só fazer uma pesquisa entre os veteranos da Segunda Guerra Mundial, né, os poucos que ainda restam, né? E aí, obviamente, a resposta vai ser uma só. Ou praticamente uma só.
A intervenção eleitoral sem precedentes do Departamento de Justiça. Em Ohio, a procuradora dos Estados Unidos, Rebecca Lutsk, indicada por Biden e contestada pelos republicanos, anunciou a nomeação de 2 promotores federais para atuar como oficiais eleitorais. Mas isso existe nos Estados Unidos? Em Utah, a procuradora dos Estados Unidos, Trina, uma doadora democrata indicada por Biden, nomeou um oficial eleitoral distrital para impedir qualquer, abre aspas, interferência ou discriminação na votação e ameaças contra funcionários eleitorais. Espera aí. Será que interferência ou discriminação na votação é se por acaso alguém chegar lá e dizer: ei, para aí, você não pode votar porque você é imigrante ilegal. Aí se você disser que alguém é imigrante ilegal, você vai estar discriminando e tentando interferir na votação? Né? Ou se você fizer uma ameaça contra um funcionário dizendo: eu vou te denunciar porque você está permitindo que o imigrante ilegal vote, você não solicitou o documento dele. Então quem vai ser processado é quem estaria talvez nessa condição aí defendendo o sistema eleitoral norte-americano. Eu nem acredito, isso aqui não existe. Em lugar nenhum do mundo, a justiça interferindo a favor de um candidato, eu nunca vi disso. Dentro de democracias, será que isso existe? Isso aqui é uma ficção, né? Acho que vocês entendem bem o que eu quero dizer. Né? Os eventos em Ohio e Utah são parte de um nível maior e sem precedentes de intervenção do Departamento de Justiça na eleição presidencial americana de 2024 em apoio ao partido do governo. O Departamento de Justiça processou recentemente a Virgínia e o Alabama para garantir que os não-cidadãos não fossem removidos das listas de eleitores antes do dia da eleição, mas isso é apenas um prelúdio para um plano muito mais ambicioso. Então, pelo que nós estamos lendo aqui no site World Israel News, o plano é bem claro. Eles estão com a esperança de virar a eleição através desse meio. De acordo com o procurador-geral Merrick Garland, a Força-Tarefa de Ameaças Eleitorais foi lançada em resposta a um aumento perigoso de ameaças e violência contra os servidores públicos que administram nossas eleições. Ficou bem claro, né, pessoal, para onde que as coisas estão indo. Então, talvez nós venhamos a ver aí uma surpresa. Né? Todas as pesquisas sérias, os sites de apostas estão colocando Trump como grande vencedor. Mas ele era para ter sido o grande vencedor já na eleição passada, e nós vimos a grande surpresa que veio. Né? Parece que agora a maneira deles vencerem aí vai ser um pouquinho diferente. Será que vamos ver mais uma surpresa? Essa matéria aqui foi interessante. Ó. Olha o título dela: A Vingança de Deus. Em todo o mundo, o liberalismo atingiu sua data de validade. Se você teme que Trump, Orbán e outros sejam a maior ameaça a uma ordem mundial liberal, talvez você deva considerar ir além de um ponto de vista puramente ocidental. Os valores liberais estão globalmente em recuo, já estavam antes da chamada extrema-direita, o fantasma, né, que eles usam aí, o espantalho. Então, os valores liberais já estavam globalmente, ou seja, no mundo inteiro, em recuo, antes da chegada de Trump, Orbán e outros, começando a ganhar força nos Estados Unidos e na Europa, e até aqui na América Latina. Né? Parece que o liberalismo perdeu força e seus defensores não inventaram algo novo. Então, o feminismo, os direitos LGBT, etc. e o multiculturalismo foram apenas um intervalo da modernidade. Certamente, sua visão de mundo ainda domina as instituições culturais e educacionais da maioria dos países ocidentais, mas dada a recente mudança para a direita pela geração Z, até mesmo esse domínio tem uma data de validade. Quem é o pai consciente aí que não está educando os filhos a cuidarem muito com o que as professoras estão ensinando nas escolas a respeito dessas ideologias liberais? Eu acredito que 100% dos pais hoje conscientes fazem isso. E isso não é surpresa. Tanto local quanto globalmente, os grupos que deveriam ser mais protegidos pela ideologia do liberalismo cada vez mais se veem abandonados. Não estou falando... Ele fala aí dos grupos que ele acha que deveriam ser defendidos, mas no final das contas, o que está acontecendo é o seguinte, que o pessoal que é mais conectado à religião, e por isso eles colocam aqui, será uma vingança de Deus, né?
não quer mais esse tipo de ideologia liberal. O Congo nos mostra o futuro do mundo, uma população religiosa, não liberal, não feminista, não multicultural, etc. Então, o liberalismo, ele é uma espécie de puritanismo ao estilo americano, ao estilo dos pais fundadores, porém sem esse viés religioso. Eles são mais laicos, né? A ideia deles é o laicismo estatal. Então, isso está com os dias contados, né? O motivo de o Ocidente estar caindo é porque as classes dominantes são liberais e a grande massa da população não está mais dando apoio às classes que estão no poder. Elas vão se manter no poder por muito tempo ainda, porque essas alterações elas vêm de maneira bem lenta, mas elas virão. E já começaram, né? Um ponto aqui, outro ali, né? Quem está em cima tenta podar uma coisa aqui, outra ali, mas é um movimento irreversível, né? Houveram muitos erros dentro dessa ideologia, muitos excessos, e agora as pessoas se enfadaram disso aí. Como a América pode ter sucesso em um mundo multialinhado? A importância de construir parcerias verdadeiramente globais. Nós estamos aí, mais uma vez, claramente em uma guerra fria. A China, a Rússia, Irã, Coreia do Norte e outros atores aí, Venezuela, estão alinhados e vão comercializar cada vez mais entre si. E os Estados Unidos, com essa cultura liberal que nós acabamos de apresentar aí, tem perdido espaço, inclusive apoiadores dentro do próprio Ocidente, que tinham uma certa admiração pelos Estados Unidos, mas quando entenderam exatamente o que é essa vertente liberal, pararam de apoiar e só vão voltar a apoiar os Estados Unidos quando ele voltar a ser o que era, né, na década de 50, 60, no quesito cultural e moral, né? E para que as parcerias dos Estados Unidos sejam firmes, né, e não só deles, mas de todos os países, isso é preciso ocorrer através de não só acordos entre as classes dominantes, mas também entre os povos, né, que são sim mais religiosos, não todos, né, existe uma grande parcela que não é, mas é para esse rumo aí, como nós vimos, que as coisas estão caminhando. E ou as classes dominantes se alinham com isso, ou elas vão acabar perdendo o prestígio, cargo, poder, recursos, né, porque é para esse rumo que as coisas estão indo. Em julho de 2009, a secretária de Estado Hillary Clinton fez seu primeiro grande discurso na política externa do Conselho de Relações Exteriores, que é, assim, na minha visão, é o ninho do esquerdismo ocidental, é a principal fonte ideológica dele, do liberalismo, né? Esquerdista, democrata, então não é o Partido Democrata em si. E ela argumentou que os Estados Unidos ainda precisavam ser um líder global, mas que tinham que lidar com uma forma diferente do que fizeram durante a Guerra Fria. Nós lideraremos, ela disse, induzindo maior cooperação entre um número maior de atores, reduzindo a competição, inclinando a balança para longe de um mundo multipolar e em direção a um mundo multiparceiro. A bobagem, a maneira de falar a mesma coisa que multipolaridade. É a mesma coisa, só estão querendo criar um termo próprio aí para, já que não conseguiram segurar a hegemonia e a coisa vai para a multipolaridade. Aqui não é também uma grande vantagem, tá, pessoal? É um passo atrás para depois eles darem dois para frente. O mundo vai acabar se unindo abaixo de uma hegemonia mais uma vez lá na frente, mas ele está, sim, agora dando um passo para trás. A visão de Clinton de um mundo multiparceiro buscava um equilíbrio diferente entre os imperativos de competição e cooperação, focado em questões de desenvolvimento, tanto quanto em preocupações tradicionais de segurança nacional, e se estendia muito além dos estados para criar oportunidades para atores não estatais e indivíduos contribuírem para soluções. Como, por exemplo, o quê? ONGs, que vêm no nosso país aqui dizer o que nós devemos ou não fazer, ou indivíduos, né, que vêm aqui, que são do nosso país, mas que fecham parcerias para censurar a internet, coisas assim, me parece que é isso, né? É a minha visão, né? Talvez esteja bem errada. E por que os ditadores latino-americanos estão buscando filiação ao BRICS?
Talvez porque eles estão percebendo a fraqueza, né, que o liberalismo, né, criou, dando um tiro no próprio pé, ao perseguir a própria população, né, e ao rachar o seu poder, né, porque ninguém se mantém sem apoio popular, né? Se a base popular está rachada, né, não há poder, né? E o Putin, ele teve uma sacada que ele entendeu que é impossível você eliminar a fé das pessoas. Então ele não penso que ele seja um religioso, que ele creia nas coisas que ele diz em questão de fé, mas ele resolveu dar liberdade religiosa de verdade, não só de faz de conta, né? Não criando essa história de discurso de ódio para quem manifesta sua fé, por exemplo. E aí ele vai se fortalecendo, né? E queira ou não queira, as nações, mundo afora, querem estar com quem tem força. Então, de 22 a 24 de outubro de 2024, as nações BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, se encontraram na cidade russa de Kazan para sua tão aguardada cúpula anual. Embora as cúpulas BRICS raramente produzam documentos finais inovadores, um produto de sua diversidade interna, essa cúpula foi notável por vários desenvolvimentos. Ela viu a adição de Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos, até a Venezuela tentou entrar, o Brasil não deixou, né, vetou. E a esperança, penso eu, do Ocidente, para que ele não tenha de se alinhar com o BRICS, é que o Donald Trump ganhe a eleição e se preocupe em fortalecer o seu país, e que o Brasil também crie lideranças que se preocupem mais em fortalecer o seu próprio país do que em agradar agendas internacionais e se alinhar aí em legislação que não é compatível com o nosso povo, a nossa cultura, a nossa geografia, enfim. Mas, né, será que a coisa vai por aí? Eu acho que vai, pelo menos por um período. É um passo atrás para depois dar 2 para frente. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.